Não tem jeito, a gente sempre fica meio estressado na hora de passar pela alfândega, não é? Na hora, por mais sussa que você seja, não bate sempre aquele nervosismo? Eu, pelo menos, sempre fico meio tensa. E aí eu pensei, imagina só como as pessoas que não falam a língua do país devem se sentir estressadas chegando na imigração. E foi por isso que resolvemos fazer esse vídeo aqui. Selecionamos 10 perguntas muito comuns e vamos ensinar frases úteis em francês para você usar quando for passar pela imigração, seja na França, na Suíça, na Bélgica e até no Canadá. Ou seja, em qualquer país que fale francês. É sempre bom estar preparado. Alors, allons-y! E a primeira coisa a dizer é que, felizmente, essa etapa não costuma ser muito longa. E é claro que o primeiro passo para passar pela alfândega com sucesso é ter em mãos o seu passaporte atualizado. Na maioria das vezes, o oficial nem precisa pedir para você entregar o seu passaporte, porque todo mundo já vai entregando. Mas, se por algum motivo você não tiver o seu passaporte em mãos, o oficial pode dizer assim: Votre passeport, s'il vous plaît. Ou, se você estiver viajando com toda a família, vos passeports, s'il vous plaît, no plural. Existem variações para essa pergunta. Podem dizer assim: Avez-vous votre passeport? Ou então, Vous avez votre passeport? Mas quer sempre dizer a mesma coisa. O essencial é você gravar a palavra passeport, que significa passaporte, e entregá-lo. Na hora de dar o seu passaporte, você pode até dizer Le voici, que significa aqui está ele. Se forem vários passaportes, les voici, no plural. Então, le voici se for só o seu passaporte, ou les voici se for o seu, da sua filha, do seu marido. Está bem? A diferença é bem sutil. Le voici e les voici. Percebeu? Pronuncie você também le voici, com som do biquinho E, le, e les voici, les. Legal! Então, vamos em frente. Bom, mesmo você entregando o seu passaporte, o oficial ainda pode querer saber de onde você veio, porque você de repente está vindo de outro país, né? Por isso você pode ouvir a seguinte frase: D'où venez-vous? Ou então, Vous venez d'où? Aí, para responder, você deve falar o nome do país de onde você veio, ou seja, de onde você pegou o avião. E, se você fez alguma escala, você pode dizer assim: Je viens de São Paulo avec une escale à Lisbonne, Lisboa, a Amsterdam, a Zurich, a Madrid. Tá certo? Então, pronuncie comigo. Je viens de São Paulo avec une escale à. E aí o nome da cidade. Até aí, tudo bem? Então, vamos prosseguir para a próxima pergunta, que é: Parlez-vous français? Ou então, Vous parlez français? Que nada mais é do que você fala francês? Existem várias frases para você responder a essa pergunta. Depende do caso. Se você não fala nada, nadinha de francês, você pode simplesmente dizer non monsieur, não senhor, se estiver falando com um homem. Ou então, non madame, não senhora, se estiver se dirigindo a uma mulher. Só o fato de você responder a essa pergunta em francês dizendo non já ajuda a causar uma boa impressão. E se você lembrar de acrescentar o madame, monsieur, aí você vai mostrar que está sendo educado, respeitoso. Então, vai ganhar ainda mais alguns pontinhos aí. A última coisa que você quer é que o agente não vá com a sua cara por algum motivo, né? Então, non monsieur ou então non madame. E vamos ver agora quais são as outras possibilidades. Se você fala um pouco de francês porque acompanha as nossas aulas, as aulas da 123 Francês gratuitas que a gente dá pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, aí você pode dizer assim, un peu, que significa um pouco, ou então plus ou moins, que quer dizer mais ou menos. Un peu, ou então plus ou moins. E se você fala mesmo porque é aluno do nosso curso regular, o Francês Essencial, aí você pode responder Oui, je parle français. Sim,
eu falo francês. A próxima pergunta que podem te fazer é: quelle est la raison de votre séjour en France? Que quer dizer, qual o motivo da sua vinda à França, da sua viagem? Essa mesma pergunta pode ser feita de várias outras maneiras. Podem, por exemplo, perguntar: pourquoi est-ce que vous venez en France? Ou seja, por quê? Pourquoi você está vindo para a França? Mas no fundo a pergunta é sempre a mesma. Eles querem saber o motivo da sua viagem, se você está viajando a trabalho ou simplesmente turistando. Se o motivo da sua viagem for mesmo turismo, aí você pode simplesmente responder dizendo pour faire du tourisme, para fazer turismo. Pour faire du tourisme. Repita você também essa frase. Pour faire du tourisme. Já se for a trabalho, você pode responder pour le travail, que significa vim a trabalho. Pour le travail. Diga você também pour le travail. E se for uma viagem para visitar parentes ou amigos, aí você pode dizer a seguinte frase: pour visiter la famille, para visitar a família. Ou então, pour visiter des amis, para visitar amigos. Pour visiter la famille ou pour visiter des amis. Se for para estudar, para fazer um intercâmbio, por exemplo, aí você pode dizer o seguinte: pour étudier, para estudar. Ou bien, pour faire un échange universitaire. Un échange é um intercâmbio. Pour étudier, pour faire un échange universitaire. E é possível que façam perguntas a respeito da sua profissão também, do tipo: quelle est votre profession? Isso principalmente se você disse que estava viajando a trabalho. Ou então, vous faites quoi comme travail? Quelle est votre profession? Vous faites quoi comme travail? E ainda podem fazer uma pergunta mais geralzona, que é a seguinte: vous faites quoi dans la vie? Que basicamente é o que você faz da vida. Aí, para responder, você deve começar a sua frase em francês com je suis, que significa eu sou, e completar com a sua profissão. Por exemplo, je suis professeur. Ou alors, je suis ingénieur, se você for engenheiro. Se você for aposentado, je suis retraité, eu sou aposentado. Se você for estudante, je suis étudiant. E aí podem perguntar, de quoi? Estudante de quê? Ou então, vous étudiez quoi? Ou ainda, qu'est-ce que vous étudiez? Aí, se você ouvir alguma dessas perguntas, você responde, j'étudie, eu estudo, le droit, direito, les mathématiques, matemática, la biologie, certo? E depois dessa pergunta, é provável que perguntem onde você pretende ficar, se hospedar, se você tem uma reserva de hotel, esse tipo de coisa. Où comptez-vous rester? Onde você pretende ficar? Ou então, vous comptez loger où? Vous comptez loger où? Outra palavra que eles podem usar para substituir rester ou então loger é séjourner, mas ela é menos utilizada. Então grave, où comptez-vous rester? Où comptez-vous loger, séjourner? Ou então, vous comptez loger où? Vous comptez séjourner où? Vous comptez rester où? Aí é bom ter com você os papéis que provem a sua reserva de hotel, de Airbnb e afins. Se você for se hospedar na casa de amigos, pode dizer je vais rester chez des amis. Je vais rester chez des amis. Já se você for se hospedar num hotel, você pode dizer j'ai réservé une chambre d'hôtel. Eu reservei um quarto de hotel. Ou ainda, j'ai une réservation à l'hôtel X. E aí você troca o X pelo nome do hotel onde você vai ficar. Isso dá mais credibilidade ao que você está dizendo, você não concorda? Então repita junto comigo. J'ai réservé une chambre d'hôtel. Ou então, j'ai une réservation à l'hôtel. E aí você completa com o nome do hotel.
Ou, se você reservou um Airbnb, você pode dizer o seguinte: J'ai réservé un Airbnb. Se você alugou uma casa que não foi pelo Airbnb, você pode fazer a seguinte frase: J'ai loué une maison, que significa eu aluguei uma casa. J'ai loué une maison. Ou então, j'ai loué un appartement. Eu aluguei um apartamento. J'ai loué un appartement. Aí é legal você também ter o endereço, né, para comprovar, dar mais segurança. E a pergunta que costuma vir depois dessa daí é: quanto tempo você pretende ficar ali? Se diz assim: Combien de temps comptez-vous rester ici? Esse compter significa pretende. Ou então, combien de temps vous comptez rester ici? Ici significa aqui em francês. Vou repetir essas duas frases. Combien de temps comptez-vous rester ici? Ou então, combien de temps vous comptez rester ici? Mas também podem te perguntar assim: Vous allez rester combien de temps ici en France? Quanto tempo você vai ficar aqui na França? Se você ouvir alguma dessas perguntas, você deve responder indicando o tempo que você pretende ficar ali. Aí você pode dizer 10 jours, 10 dias, por exemplo, ou então 2 semaines, 2 semanas, ou ainda un mois, um mês. Diga comigo, 10 jours, 2 semaines, un mois. Então, como você pode perceber, dias é jour. Semanas são semaine. É bem parecido. Semaine, semanas. E mois é meses. Então, jour, semaine e mois. E aí você deve completar com o tempo certinho pelo qual você pretende ficar ali, né? Você fala primeiro o número e depois completa com jour, semaine ou mois. Outro jeito de fazer essa mesma pergunta é pedindo se você tem uma data ou então uma passagem de volta, de retorno. Nesse caso, o oficial vai te dizer assim: Vous avez un billet de retour? Vous avez un billet de retour? Ou então, Avez-vous un billet de retour? Que significa: você tem uma passagem de volta? Esse é o tipo de pergunta que você responde dizendo sim ou não, né? Oui ou então non. Mas é sempre melhor dizer sim, é claro, e lembrando que você deve dizer sempre a verdade e, de preferência, comprovar o que você está afirmando, mostrando, por exemplo, a sua passagem de volta. Por isso, é sempre bom viajar com a passagem de volta impressa. Vai que na hora a sua internet não funciona, a bateria do celular acabou, aí é sempre bom você mostrar a passagem, porque pode te ajudar e muito. Então, às vezes o oficial pode te pedir para mostrar a passagem de volta. Se for o caso, ele vai dizer assim: Je peux voir votre billet de retour? Posso ver a sua passagem de volta? E aí, o ideal é você pegar a tal da sua passagem de volta e entregá-la, dizendo La voici, como a gente fez com o passaporte, né? La voici. Mas, se por algum motivo você não puder mostrar a sua passagem, pode dizer assim: Non, je suis désolée. Malheureusement, je n'ai pas mon billet de retour sur moi. Que quer dizer: não, eu sinto muito. Infelizmente, eu não estou com minha passagem de volta aqui comigo. Então, as opções são oui, la voici, sim, aqui está. Ou então, non, je suis désolée. Malheureusement, je n'ai pas mon billet de retour sur moi. Aí, nesse caso, para amenizar um pouquinho a situação, porque o cara pode ficar desconfiado, né? Poxa, como assim? Não tem passagem de volta para mostrar? Pode ficar desconfiado. Então, o ideal é você completar dizendo Mais je rentre au Brésil le. E aí você completa com a data exata da sua volta. Mais je rentre au Brésil le. Significa, mas volto, mas retorno para o Brasil dia tal. E aí você fala o dia certinho e o mês. A gente tem um vídeo aqui no canal da 123 Francês ensinando os meses e outro ensinando os números em francês. Então, depois de terminar essa aula aqui, corre lá para ver essas duas outras aulas, porque elas podem ser muito úteis para você. Mas, voltando à nossa situação,
Caso você não tenha passagem de volta, a frase que você deve dizer é Je n'ai pas de billet de retour, que significa eu não tenho passagem de volta. Também podem te perguntar se você está viajando sozinho ou acompanhado, acompanhada. Normalmente, essa pergunta pode ser feita de duas maneiras. Vous voyagez seul? Vous voyagez seul? Você viaja sozinha? Ou então, ou alors, vous êtes accompagné? Você está acompanhado? Aí a sua resposta, é claro, pode variar. Se você estiver de fato viajando sozinho, pode dizer a seguinte frase: Oui, je voyage seul. Se você está com a sua família, com seus amigos, pode responder o seguinte: Je suis avec des amis. Je suis avec des amis. Ou então, je suis avec ma famille. Estou com a minha família. Je suis avec ma famille. E caso você esteja indo encontrar alguém, o seu namorado ou a sua namorada, você pode dizer je vais rejoindre, né? Eu vou encontrar, je vais rejoindre mon copain, ma copine, meu namorado, minha namorada, mon mari, meu marido, ma femme, minha mulher, mes parents, meus pais, mes cousins, meus primos. Rejoindre. Rejoindre implica que a pessoa que você vai encontrar já está ali na França. Rejoindre. E por fim, a última pergunta, que é meio incômoda e que já me fizeram quando eu era mais nova e gostava de viajar meio de mochilão, sabe? É a seguinte: Vous avez de l'argent sur vous? Ou então, avez-vous de l'argent sur vous? Argent é dinheiro. Então, o oficial basicamente está querendo saber se você tem condições de bancar a sua viagem, de pagar o seu hotel, as suas refeições, o transporte e tudo mais. É uma pergunta muito comum. Quando fizeram essa pergunta para mim, a gente ainda usava muito mais dinheiro vivo do que cartão. Aliás, de modo geral, na Europa, o uso da famosa maquininha não é assim tão comum quanto no Brasil. Aqui, pelo menos em São Paulo, eu vejo que todo mundo tem uma maquininha. Desde o taxista, ao pessoal que vende pastel na feira, até o rapaz que está vendendo milho e pamonha, não é? Já na França e na Europa, em geral, a maquininha só existe nos estabelecimentos comerciais. Então, é sempre bom levar algum dinheiro vivo mesmo. O oficial pode até ser um pouco mais objetivo e perguntar logo de cara quanto dinheiro você tem. Combien d'argent avez-vous sur vous? Ou combien d'argent vous avez sur vous? E aí você começa a sua frase dizendo j'ai X euros, tenho X euros, en espèces. Espèce é dinheiro vivo. E em vez de dizer X, X, é claro que você vai dizer o valor exato que você está levando em dinheiro líquido. E você ainda pode acrescentar que está levando consigo o seu cartão de crédito. Plus, que significa mais, ma carte bancaire, meu cartão bancário de banco, ma carte de crédit, meu cartão de crédito, e ma carte bleue. Carte bleue é como os franceses costumam chamar o cartão de crédito. Então a frase fica: j'ai X euros en espèces, plus ma carte bancaire, ma carte de crédit, ma carte bleue. Você escolhe qual for mais fácil de pronunciar, d'accord? Fale junto comigo então, por favor. J'ai 5 euros en espèces, plus ma carte bancaire, ma carte de crédit, ma carte bleue. Muito bem! E com isso, com essa última frase, o nosso vídeo de frases úteis em francês na hora de passar pela imigração chega ao fim. E eu espero que todas essas frases em francês, tanto as perguntas quanto as respostas, sejam úteis para você. Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo se você gostou e também de se inscrever no canal da 123 Francês para receber mais conteúdo desse tipo. E eu termino a aula de hoje com mais uma última dica para você que está planejando ou então sonhando com uma viagem a algum país que fale francês. Eu recomendo muitíssimo que você baixe o nosso e-book gratuito de frases úteis em francês. Nele você encontra mais de 450 frases e palavras que vão te ajudar e muito a se comunicar por lá. Un grand merci, muito obrigada pela participação e à la prochaine!